Vai ter salinha hoje? Orar pelas crianças? Irmãos, vamos orar pelas crianças. Senhor, eu oro e peço, intercedo pela vida dessas crianças. Meu Deus, que elas consigam interpretar e digerir o que vai ser ensinado para elas, na linguagem que é ensinado para elas. Que elas aprendam, coloquem em prática e ensinem outras crianças. Que essas crianças sejam referências de crianças que seguem a Tua palavra, Senhor Jesus. Que elas sejam observadas por outras que não são. E o Teu Evangelho seja levado e o Teu nome seja glorificado. Eu intercedo, meu Deus, e repreendo toda e qualquer opressão espiritual sobre a vida desses ensinadores e dessas crianças, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos orar também pela vida do pastor André. Estenda suas mãos. Senhor, eu gostaria de interceder pela vida do meu irmão e pastor André. Senhor, eu repreendo todo o mal que possa estar oprimindo ele, ou a família, ou qualquer obstáculo que possa ter na vida dele, que porventura possa atrapalhar ele de trazer a mensagem do Senhor. Meu Deus, usa ele como um instrumento em Tuas mãos, com autoridade, sabedoria e ousadia. Ajuda ele, meu Deus, a explanar a Tua mensagem da forma como o Senhor deseja. E a Tua igreja, que ela receba a Tua palavra como um alvo, como uma flecha que acerta o alvo. E ela cumpra o propósito na vida de todos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nessa manhã. Que rica oportunidade poder adorar o Senhor. Que rica oportunidade começar a semana na presença do Senhor. Nós somos privilegiados. Nós precisamos valorizar esses momentos na presença do Senhor. Amém? Irmãos, eu quero passar os avisos. No próximo domingo é Santa Ceia. E como é Santa Ceia, é a apresentação de novos membros. Então, se você ainda não é membro da Missão Resgate, procure a secretaria e dê seu nome, fale que você quer ser recebido como membro. E esteja fazendo parte dessa família. Esteja fazendo parte dessa grande obra que o Senhor levantou. Às 19 horas hoje, nós temos o culto Lembranças. Vai ser um momento muito especial. Se você puder vir, se você não vier, divulgue, para que pessoas possam estar aqui, nesse culto especial, Lembranças. Amém? Irmãos, a palavra hoje, como eu acredito que foi durante todo o mês, a palavra para nós nessa manhã é arrependimento. Eu quero que os irmãos me perdoem, talvez, o nervosismo. O Gabriel esteve abrindo o culto aqui e o pastor João Paulo me falou que era a primeira vez, e isso gera um nervoso na gente, o coração palpita, as pernas bambeiam. Mas eu sempre pedi ao Senhor que eu nunca perdesse isso. Que sempre, quando eu subisse no altar, que eu sentisse a presença do Senhor. Isso não é um simples nervosismo por estar diante de pessoas, mas sim o fogo de Deus que emana dentro de nós. E eu buscava que eu jamais perdesse isso. E eu digo para vocês, o pastor João Paulo orou ali por mim, meu coração estava acelerado. Falei para minha esposa, olha aqui, o que é isso? Ela falou, você está bem? Eu falei, estou bem. Vocês não sabem como eu estou alegre por estar sentindo isso. E no fim dessa ministração vocês vão entender por que eu estou alegre por estar sentindo isso. Mas como eu disse, a palavra nessa manhã é arrependimento, e foi aberto o culto em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. E foi o tema da nossa festa de 14 anos. Irmãos, e o Senhor, Ele sabe como fazer as coisas. Nada na obra de Deus é por acaso, porque não é mente humana que projeta as coisas, mas sim o Senhor que projetou todas as coisas. Esse método de todo mês, a gente trabalhar uma área das nossas vidas, assim como foi o ano passado na reforma, isso não é dado por homens, isso é dado pelo Senhor. E o Senhor nos chama, nessa manhã de domingo, ao arrependimento. Talvez esse mês seja a última mensagem que você vai ouvir hoje, ou esse mês, ou à noite, talvez você ouça sobre arrependimento, eu não sei o que o Senhor tem preparado. Mas talvez seja a penúltima vez que você vai ouvir esse mês, porque quinta-feira já é dia 1º, nós já vamos estar abordando outro tema. Mas eu gostaria que vocês ficassem comigo nessa manhã, que vocês absorvessem a palavra do Senhor nessa manhã.
Arrependimento foi ministrado aqui pelo pastor João Paulo, se não me engano, no culto da primeira voz do aniversário da igreja. E ele explanou que arrependimento está voltado à metanoia, mudança de atitudes, de mente ou de direção. E eu quero dizer para você que arrependimento ele deve ser constante nas nossas vidas. Todos os dias, todos os momentos nós precisamos nos arrepender. E talvez você diga, eu não tenho de que me arrepender, eu não fiz nada de errado, eu não pequei. Mas no final dessa ministração você vai entender de que nós precisamos nos arrepender. O amor de Deus, ele é incondicional. Deus nos ama, independente de qualquer coisa, Ele nos ama. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus ele é incondicional e Ele amou ao mundo, não somente a igreja. Mas o perdão de Deus é condicional. O perdão de Deus, ele está condicionado ao arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. Então por isso eu te digo que essa palavra é tão importante na nossa vida. Porque não existe perdão sem arrependimento. É como você fazer o mal para alguma pessoa, às vezes sem querer, involuntariamente, e você chegar nessa pessoa e dizer assim, olha, eu queria que você me perdoasse. Só que eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu faria tudo de novo. Será que essa pessoa te perdoaria? Será que você alcançaria o perdão dessa pessoa? Assim é com Deus, irmãos. Se nós não nos arrependermos, nós não alcançamos o perdão de Deus. Aí talvez você diga, mas eu já me arrependi de todos os meus pecados. Quando eu aceitei Jesus, eu levantei as minhas mãos e falei, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador, eu me arrependo de todos os meus pecados. Quando eu passei pelas águas, eu me arrependi de todos os meus pecados. E muitas vezes nós nos arrependemos do que nós fizemos. De coisas que fizemos, de coisas que falamos, de coisas que não foram boas para nós. Quem nunca falou assim, como eu me arrependo de ter feito tal negócio. Como eu me arrependo de tal situação. E nós nos arrependemos de que fizemos. Mas às vezes nós nos esquecemos de arrepender do que nós deixamos de fazer. Ou do que nós abandonamos. Ou do que nós sabemos que deveríamos fazer e nunca fizemos. E isso não gera em nós um arrependimento, isso é um problema, isso é perigoso. Tiago diz que quando nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. Então se eu não faço o bem, sabendo que eu deveria fazer, eu estou pecando. E se eu estou pecando, eu preciso me arrepender. É a palavra do Senhor, irmãos. Em 2 Crônicas 7,14 diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Olha só, o perdão só vem após o arrependimento. Nós não vamos alcançar perdão se nós não nos arrependermos. E talvez você diga, de que eu devo me arrepender? Apocalipse foi lido de manhã na abertura do culto. Apocalipse 2, versículo 4 e 5. No entanto, contra vocês tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Olha só o que diz Apocalipse, o Senhor Jesus falando. Vocês abandonaram o primeiro amor. E o abandono, irmãos, ele é diferente de esquecimento ou de uma perca. Quando nós perdemos alguma coisa, não foi intencional. Quando nós esquecemos de alguma coisa, não é intencional. Senão o Senhor teria dito assim, vocês se esqueceram, ou vocês perderam o primeiro amor. O Senhor diz, vocês abandonaram o primeiro amor. Quando você abandona alguma coisa, é uma escolha, é uma decisão. Eu escolho abandonar algumas coisas. E o Senhor fala, lembra-te de onde caíste, arrependa-te. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Nós queremos ouvir o Senhor Jesus dizer para nós assim, vinde benditos do meu Pai,
para o lugar que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas aí o Senhor fala, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estava nu, com frio e me vestiste, estava preso, vieste me visitar, estava doente, vieste me visitar. Aí eu te pergunto nessa manhã, será que nós estamos fazendo isso? Nós queremos ouvir o Senhor falar, vindes benditos meu Pai, mas será que nós estamos fazendo a segunda parte? Nós precisamos voltar ao primeiro amor, irmãos. Eu me lembro, quando eu vim para a Missão Resgate, quem está aqui desde o início vai se lembrar dos Resgate Kids nas ruas, um evento evangelístico de grande proporção, da Marcha das Famílias no Parque Sabiá, do acolhimento da igreja, o calor humano, o abraço. Eu me lembro de todas essas coisas, irmãos. E hoje à noite é culto lembranças, é bom a gente começar a lembrar desde já. Nós precisamos lembrar dessas coisas e ver aonde nós deixamos essas coisas para trás. Porque nós abandonamos essas coisas. Porque o amor se esfriou. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Eu me converti muito novo. Eu fui para a igreja com 12 anos de idade. Acho que eu nunca contei isso aqui, eu tive poucas oportunidades de ministrar nessa casa. E lá de casa, minha família era toda católica, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. E eu com 12 anos de idade, eu fui o primeiro que fui para a igreja evangélica. E depois foi a minha irmã. E tinha um projeto na igreja, no mês de férias, chamava Escola Bíblica de Férias. E eles abriam a igreja durante o dia todo, para as crianças que estavam de férias poder ir. E ali eles trabalhavam com essas crianças. Eles ministravam, eles ensinavam a palavra, eles brincavam, faziam gincana. E cuidavam dessas crianças durante o dia. Porque era férias e os pais não estavam de férias, mas as crianças estavam. E assim eu conheci Jesus. Assim eu me converti. E através de mim veio a minha irmã, veio meu pai, a minha mãe, veio toda a minha família. Se converteram ao Senhor Jesus, ao Evangelho, graças ao Senhor Jesus. E dos 12 anos para cá eu sempre fui muito envolvido na obra do Senhor. A princípio, menino, eu ia para a igreja para brincar. Às vezes o pastor fechava a porta da igreja, eu com essa cara de bobo aqui, irmãos, mas eu era muito custoso. E o pastor fechava a igreja, às vezes para mim não entrar, que eu fazia muita bagunça. Meus pais não iam, não estavam lá, não tinha para quem eles reclamar. Mas eu ia nos cultos. E aquela palavra foi crescendo dentro de mim. O primeiro versículo que eu aprendi deles, falava para a gente decorar, você tem que decorar o versículo. João 3,16, citei agora mesmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que o mundo não pereça, mas que tenha a vida eterna, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eles faziam gincana, quem levasse mais visitantes, quem levasse mais alimentos para a igreja, e assim a obra ia crescendo. E eu me apaixonei por aquilo. E de lá para cá eu jamais parei, eu sempre servi ao Senhor. Isso já fazem mais de 30 anos. E tudo, eu já participei de grupo de jovens, grupo de louvor, grupo de varões, e tudo que você pensar dentro da igreja eu já fiz, limpeza, essas coisas todas. E eu era apaixonado, eu amava fazer isso. E eu estou ministrando para vocês aqui a minha última ministração em cima do altar. Um motivo a mais, pelo coração palpitando. Eu ministrei no nosso culto de Natal na Unidade 5. A última vez que eu ministrei, alguns irmãos da Unidade 5 que estão aqui, eles vão se lembrar. E eu ministrei sobre a figueira plantada no meio da vinha. Quando um dono da plantação plantou uma figueira em meio à sua vinha, era uma plantação de uvas, mas ele decidiu plantar uma figueira no meio daquela plantação. E diz que há 3 anos ele ia procurar figos naquela figueira e não encontrava. E ele falou para o homem que cuidava daquela figueira, daquela plantação, daquela videira: arranque, já tem 3 anos que eu venho procurar fruto e ela não produz fruto, não tem frutos. Os irmãos que estão aqui vão se lembrar. E o homem que cuidava da plantação falou: deixa por mais 1 ano. Eu vou cavar, eu vou estercar. Dá mais 1 ano. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Mais uma chance. Oportunidade de arrependimento. O Senhor nos chamou para produzir frutos. O
O Senhor nos chamou para ser árvores frutíferas. Mas Ele também diz que aquele que não produzir fruto será cortado e lançado no fogo. Então, se nós queremos ouvir o Senhor dizer: vinde benditos do meu Pai, nós precisamos voltar às primeiras obras. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Aí talvez você me diga: ah, pastor, mas eu participo do louvor, eu prego lá em cima do altar, eu sou pastor, eu limpo a igreja, eu faço a galinhada para vender, para ajudar a pagar os aluguéis. Às vezes nós fazemos a coisa certa, mas pela motivação errada. Por que você faz todas essas coisas? Por que você canta aqui em cima do altar? Por que você prega? Por que você limpa a igreja? Porque você tem uma função? Porque você tem um cargo? Porque você ama o Senhor? Eu disse para vocês que meu coração estava disparado, minhas pernas estavam tremendo. E quando eu ministrei a última vez, na unidade 5, eu não estava sentindo mais isso. Eu era o pastor da igreja, que independente de qualquer coisa, precisaria manter a igreja aberta, e era isso que estava na minha mente. Eu já não sentia mais o meu coração palpitar, as minhas pernas tremerem, e isso começou a me preocupar. Eu já não sentia mais aquilo que eu sentia lá no início, aquele amor, aquela paixão, aquela vontade de fazer as coisas. E nós começamos a fazer as coisas no automático. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer, porque se não for eu, ninguém vai fazer. E começamos a fazer as coisas, irmãos, sabe, no automático. E aquilo começou a me incomodar. Eu amo o Senhor acima de todas as coisas, irmãos. Eu amo a Deus mais que a minha vida, mais que a minha esposa, mais que o meu filho. E quando eu conversei com o pastor João Paulo, eu falei: pastor, eu não consigo pastorear mais. Eu me reuni com a igreja que eu pastoreava, irmãos. E falei: olha, eu estou entregando a igreja. Eu estou entregando a igreja por um único motivo. Eu não estou dando ao Senhor aquilo que Ele merece. E aquilo que Ele merece é o meu melhor. É o meu melhor. Eu não acho justo eu servir ao Senhor dessa forma. Não faça a obra de Deus, irmãos, por vaidade. Não faça a obra de Deus por obrigação. Não faça a obra de Deus por um título. Faça a obra de Deus porque você ama a Deus acima de todas as coisas. Faça a obra de Deus porque Deus é acima de tudo. Nada que você fizer aqui nessas 4 paredes, arrumar cadeira, limpar, tocar, cantar, pregar, nada disso vale a pena se você não tiver amor. 1 Coríntios 13. Coloca para mim, por favor. 1 Coríntios 13, acho que versículo 1 e 2. Vou ler aqui que a letra está bem pequena, irmãos, a luz está me atrapalhando. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecias, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal, que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Muitos chegarão diante do Senhor, naquele grande dia que nós queremos ouvir: vinde benditos do meu Pai, e vão ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço, eu nunca vos conheci. Ah, Senhor, mas em teu nome eu pregava, no seu nome eu expulsava demônios, eu estava em todos os cultos, eu não faltava um culto. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmãos, a palavra nesta manhã é arrependimento. Vamos voltar a praticar as primeiras obras. Talvez você não é da Missão Resgate desde o início, mas se você puxar pela sua memória, hoje é culto de lembranças, quando você se converteu, como você era, como você servia,
como você adorava. Se você olhar para você hoje, será que você está da mesma forma? Você faz as mesmas coisas que você fazia quando você conhecia o Senhor? E se você não faz, por que não faz? Quem mandou parar? Você sente a mesma coisa quando você entra dentro da igreja? Você sente a presença de Deus? Ou será que nós entramos e saímos da mesma forma que entramos? O Senhor nos chama ao arrependimento nessa manhã. Se nós olharmos as cartas às igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, em 5 delas, o Senhor está convidando a igreja a se arrepender. Gostaria de ler com vocês essas cartas. Vamos começar pela primeira de Éfeso. O texto que foi lido aqui no início do culto, foi lido por mim. Apocalipse 2, 4, 5. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Vamos lá, Apocalipse 2, versículo 16. Arrepende-te, pois, carta a Esmirna. Não, carta de Pérgamo. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Carta à igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Capítulo 3, versículo 3, carta à igreja de Sardes. Lembra-te, pois, do que tens recebido, e ouvindo, guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora te virei. Carta à 7ª igreja, igreja de Laodiceia. Como diz, capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecendo, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírios, para que vejas. Versículo 19. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-se. Essa é a palavra para essa manhã. Arrependimento. Talvez se você olhar para dentro de você, você disser, eu não tenho do que me arrepender. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Mas se você olhar para dentro de você e ver que você abandonou as primeiras obras, que você abandonou o primeiro amor, que nessa manhã você se arrependa. Peça perdão. Porque o Senhor diz que Ele corrige e castiga aqueles que Ele ama. O Senhor não quer que nós nos percamos, não, irmãos. O Senhor não quer que nós nos percamos. A oportunidade de nos arrependermos. Arrependermos pelo que não fazemos. Tiago também diz que a fé sem obras é morta. Não adianta você ter fé e não praticar as obras. Não que as obras vão nos salvar, mas porque nós somos salvos, nós praticamos as boas obras, por amor ao Senhor. Muitas vezes nós entramos na presença do Senhor e pedimos, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo,
como se o Senhor não soubesse o que nós precisamos. Senhor, eu preciso da cura do meu parente, eu preciso da minha cura pessoal. Mas pouquíssimas vezes nós entramos na presença do Senhor e falamos: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Quem o Senhor quer que eu ajude? Qual a boa obra que o Senhor quer que eu faça? Às vezes nós estamos tão envolvidos, irmãos, com o ambiente, com os afazeres. Quando nós vemos a parábola do bom samaritano, diz que passou o levita, passou o sacerdote, um homem caído precisando de socorro, mas eles estavam apressados, eles estavam atrasados e deixaram o homem caído. Será que nós não estamos fazendo isso? Será que nós não estamos escolhendo quem merece receber a semente? A parábola do semeador fala que o semeador saiu a semear e a semente foi caindo em diferentes tipos de solo: pedregais, espinhos. Será que nós não estamos escolhendo onde nós queremos semear? Quem nós achamos que deve ser salvo? Para esse aqui eu vou pregar, mas para esse aqui não. O Senhor espera muito de nós, irmãos. O Senhor espera muito de mim. O Senhor espera muito de você. Que nessa manhã haja arrependimento em nossos corações. Que nós possamos voltar a praticar as primeiras obras. Nós possamos voltar a nos preocupar com aqueles necessitados, com os que têm menos favorecimento, com os que estão perdidos. Quantas vezes nós passamos e vemos um mendigo, uma pessoa entregue aos vícios, nós fazemos vista grossa, como se não fosse um ser humano, como se não fosse uma daquelas pessoas que Deus amou de tal maneira que deu seu filho para morrer por ele. Nós passamos de largo, porque talvez nós não falamos, mas não queremos lançar semente naquele coração. E o nosso trabalho é só lançar semente. O crescimento quem dá é o Senhor. Aí nós dizemos que amamos. Às vezes nosso irmão do nosso lado, da cadeira do lado, está passando por um problema. Nós estamos tão preocupados com os nossos problemas, que nós ignoramos essas coisas. Sabe, irmãos, muitas pessoas pensaram que eu havia entregado à igreja, a unidade 5, a direção da igreja, por problemas que eu tive o ano passado. O ano passado não foi um ano fácil, confesso para vocês. Ministerialmente falando, minha família, tive uma perca muito grande, perdi minha mãe, ontem ela faria 67 anos, mas eu não entreguei a igreja por isso, irmãos. Tem mais de 30 anos que eu sirvo o Senhor, eu já passei por muitas coisas, nesse caminho até aqui, e eu jamais abandonaria a obra do Senhor, por qualquer motivo. Volto a dizer a vocês, o meu coração já não queimava mais. E eu precisava saber aonde eu caí, me arrepender e me levantar. Eu te convido a fazer isso nessa manhã. Faça isso nessa manhã. Volta a praticar as primeiras obras. Volta a servir ao Senhor como você servia no início. Volta a adorar como você adorava. Não dance por dançar. Não cante por cantar. Não pregue por pregar. Pregue porque você ama o Senhor. Não porque você ama fazer essas coisas, mas você faz essas coisas porque você ama o Senhor. Seja verdadeiro, seja sincero para o Senhor. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sonda os nossos pensamentos. Eu posso enganar todos vocês, mas o Senhor me conhece, íntimo e profundo. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar. Ele sabe o que eu estou pensando. Ele sabe o que eu estou fazendo. Arrependa-te, pois. Arrependa-te. Vai convidar o grupo louvor aqui. Eu pedi eles para cantar um louvor. E eles cantaram no início do culto. E essa canção ela diz muito sobre o que nós, Missão Resgate, estamos vivendo. Nós precisamos ser atentos, irmãos. Nós não podemos cantar somente por cantar, ou porque gostamos da melodia, ou achamos a música bonita. Nós precisamos entender para quem nós estamos cantando. Quem nós estamos adorando.
E essa música ela toca todos os dias na abertura do culto. E ela diz assim: lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração. Lamento por não ver que o Senhor é meu sustento. Será que nós nos lamentamos mesmo ou só cantamos? Se nós nos lamentamos por essas coisas, nós precisamos nos arrepender. E essa é a oportunidade. Não cante por cantar. Eles vão estar louvando ao Senhor, eu convido você a colocar de pé. Eu não vou te convidar para vir aqui na frente, mas eu vou te convidar a se arrepender. O pastor João Paulo incansavelmente tem ministrado aqui. E o pastor João Paulo, ele não pede para vocês colocarem a igreja como prioridade, colocarem sua família como prioridade, ou os seus problemas como prioridade. Ele fala que nós devemos colocar Deus como a nossa prioridade, como primeiro, como único. Se nós buscarmos ao Senhor, nós não precisamos dizer para o Senhor do que nós precisamos, porque Ele sabe. E a Bíblia diz em Salmos que se nós temos o Senhor, de que nós teremos falta? Então adore o Senhor de coração nessa manhã. Se você tiver que se arrepender de algo que você fez ou de algo que você não fez, faça isso nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Envolto em tua presença, aos seus pés eu